noite, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Mais um domingo, distante dos irmãos, distante fisicamente, mais perto com o coração e as orações. Amados, trouxe hoje uma mensagem para podermos compartilhar, e podermos meditar. E essa mensagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 12. E diz assim o texto sagrado: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, lhes falaram: Por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais com eles, que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Oremos, irmãos. Santo Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo nome. Senhor, eu te peço, toma-nos em tuas mãos, ilumina as nossas mentes, Senhor, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas nesta noite. Pai amado, nós te amamos e entregamos tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós vemos aqui nesse texto um momento logo após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor foi ali, o corpo dele foi perdido por José de Arimateia, um homem que esperava o reino de Deus, era um homem de posse, e ele colocou o corpo de Jesus num sepulcro, onde não tinha ainda nenhum morto estado nesse sepulcro. E com isso rolaram uma pedra e fecharam o sepulcro, também o selando. Maria Madalena, as mulheres viram aonde colocaram o corpo do Mestre. E elas estavam ali guardando o momento para poder ir preparar o corpo do Senhor Jesus com aromas. Quando nós vemos aqui no verso 1. Amados, quando notícias desse porte chegam, quando nós passamos como eles estavam ali, seu mestre, há 3 anos ali ensinando a eles, vendo milagres, e de repente ele não está mais ali. E de repente ele morreu, ele se foi. O que passou pela cabeça deles? Veio uma desesperança, como nós vemos aqui no verso 1 do
do capítulo 24, diz assim: mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Amados, elas estavam indo ao sepulcro, elas estavam indo ao encontro de um morto. Elas prepararam à noite aqueles aromas, elas tiveram todo esse trabalho e voltaram seus pensamentos a encontrar um corpo naquele sepulcro. Elas estavam ali fixadas na ideia que iam encontrar Jesus morto. Amados, é assim que muitas das vezes acontece diante de tempos difíceis. As pessoas esquecem das promessas, esquecem daquele que reina, daquele que reinará para todo sempre. As pessoas começam a olhar para as circunstâncias, começam a olhar para as limitações, começam a olhar para o túmulo, começam a olhar para a mortificação, a morte. Elas não estavam com a esperança de chegarem àquele túmulo e encontrá-lo ressurreto ou não encontrar corpo algum. Elas estavam desesperançosas. Queridos, nós temos uma esperança, e ela é real, ela é verdadeira. O nosso Senhor, Ele é um Deus que nos dá sinais de tudo que faz em nossas vidas. Olha aqui como o Senhor foi tratando dessa situação. Ele viu lá, tinha lá 2 anjos. Verso 3 e verso 4. Perdão, verso 2, verso 3 e verso 4. Diz o seguinte: e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Apareceu naquele momento 2 varões com vestes resplandecentes. Elas estavam atemorizadas. O túmulo estava vazio. A pedra foi removida. E, amados, imagina, para remover uma pedra que tampava aquele sepulcro, o peso. Imagina também a condição da pessoa que moveu aquela pedra, até pelas leis romanas, porque ele estava selado ali com o selo real, com o selo do Império Romano. E uma desobediência dessa forma era paga com a morte. Quem seria capaz de remover o peso da pedra e quebrar essa lei real, essa lei imperial? O corpo não estava lá. O corpo de Jesus não estava no sepulcro. O Senhor, irmãos, Ele guarda as nossas vidas. Quando nós vemos o verso 4, ao verso 7, pode parecer que tudo está indo por água abaixo, sonhos, planos.
o que você projetou para esse ano, o que estava no teu coração, seja estudo, trabalho. Pode parecer que está indo por água abaixo, pode parecer morte desses planos, mas Ele traz a vida. Verso 4 ao verso 7. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscar entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Amados, os anjos estavam ali, repreendendo aquelas mulheres, dizendo: por que estás procurando aquele que vive no lugar de mortos? Porque, irmãos, ficamos enterrando sonhos que projetamos, que Deus nos fez projetar, Deus nos permitiu sonhar, porque ouvimos porque passamos por momentos difíceis. Elas estavam aqui sem esperança, os discípulos sem esperança, os apóstolos sem esperança, esqueceram do que Jesus falou, esqueceram dos seus ensinamentos, esqueceram de tudo que aprenderam durante 3 anos. Jesus aqui, no verso 25, ele vai ao encontro dos discípulos no caminho de Emaús, e a cena é bem parecida. Não é questão da falta de fé, da descrença. Verso 25, no capítulo 24. Diz assim o texto: então lhes disse Jesus, ele estava falando isso para os discípulos que estavam no caminho de Emaús: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus repreende os discípulos no caminho de Emaús. Ele não se deixa ser conhecido. Quando aqueles homens começam a dizer que achavam, quando ele encontrou com eles, no caminho, ele falou: olha, o que vocês estão falando? Estão indo para onde? E eles dizendo que estavam caminhando, indo para Emaús. E o que aconteceu? Que vocês estão tristes. E eles falaram para Jesus que não sabe o que aconteceu. O Nazareno, aquele que nós achávamos que ia ser aquele que ia redimir tudo, que ia mudar tudo, ele morreu. E assim muitas das vezes agimos, irmãos. Você não sabe daquele plano, você
te contei. Você não sabe daquelas situações que em orações buscamos a Deus, morreu essa situação. A coisa ficou difícil. Se tornou impossível. Amados, um grande missionário chamado Hudson Taylor, ele foi responsável por evangelizar a China. Ele tinha uma frase bem interessante, que ele diz que a obra de Deus ela é difícil, se torna impossível, e aí sim ela é realizada. Nós somos obras, irmãos, de Deus. Nós somos barros na mão do oleiro. Quem é você e quem sou eu para dizer que o que Deus projetou para a tua vida e para a minha vida acabou? Será que o barro pode dizer o que fazer ao oleiro? Será que podemos dizer ao Senhor: ó, Senhor, não tem mais jeito, acabou? Os anjos lembraram as mulheres das palavras do Mestre e de sua promessa que ele ressuscitaria. Verso 6 e verso 7 do capítulo 24. Diz assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Amados, lembra do apóstolo Paulo? Na ilha de Malta, naufrágio, aquele homem sai do naufrágio, Deus falou com ele: olha, o barco vai perder, mas não vai perder nenhuma vida. Ele sai do naufrágio, está na ilha, na fogueira, vê uma víbora, uma serpente morde, e aqueles homens começam a achar que ele era amaldiçoado por Deus, ou Deus não gostava dele, porque tinha saído do naufrágio. O homem chegou em vida, veio uma cobra e mordeu aquele homem. Mas ele estava tranquilo, porque ele sabia que a obra na vida dele não tinha acabado. Amados, a obra na tua vida não acabou. A obra nas nossas vidas ainda não acabou. O que aconteceu aqui, o que vemos aqui, estavam todos desesperançosos, achando que tudo tinha acabado, tudo aquilo que Jesus tinha falado tinha acabado. O Senhor enviou anjos para lembrar aquelas mulheres. Jesus vai ao encontro dos discípulos no caminho de Emaús, se importando. E o que eles fazem? Lembram da palavra de Deus. Verso 8. Verso 8. Então se lembraram das suas palavras. Amados, o apóstolo Paulo ensina que a fé, o crer, ele vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo.
corações. Elas não estavam mais olhando aquele sepulcro como um lugar de morte, mas um lugar de ressurreição. Elas saíram dali e foram anunciar. Foi assim também com os discípulos no caminho de Emaús. E eles ainda estavam mais incrédulos ainda porque eles sabiam que as mulheres tinham visto e continuaram indo embora. No verso aqui 27, diz o seguinte: Jesus, ele repreende, como nós vemos anteriormente no verso 25, eu vou ler desde o 25, ele disse: então lhes disse Jesus para os discípulos no caminho de Emaús, então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para aquele tudo que os profetas lhe disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Queridos, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, é ela quem gera fé no seu coração, é ela quem gera fé em meu coração. Esses momentos que nós estamos aqui, gravando a mensagem para você, ouça, medite, sabe, leia a palavra, irmãos. Não deixe esse tempo que você está tendo, aqueles que podem ter esse tempo de quarentena, não deixe sua cabeça vazia com notícias, pegue a palavra de Deus, vá orar, ore por sua família, ore por você, ore pela sua igreja. Ore pelas pessoas ao redor do mundo, ao invés de ficar ouvindo e ficar rebelde, o negócio está difícil. Não, meu irmão. Leia a palavra, pois o teu coração vai se encher de fé, vai se encher de ousadia. Que Deus maravilhoso, irmão. Esse Deus, ele tem um cuidado, ele cuida de nós de uma forma especial, ele cuida de você, ele cuida de mim, ele cuida de nós de uma forma especial. E como ouvir e ouvir, aprender a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, gerando fé nos seus corações, como gerou fé no coração dessas mulheres e dos discípulos do caminho de Emaús. O que aconteceu? Eles foram anunciar aos outros que o Mestre está ressurreto. Verso 9 ao verso 12 do capítulo 24. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Queridos,
vida e a sua vida. Essa maravilhosa graça desse Deus trino, eterno, imortal, que nos transformou de uma vez por todas. Essa maravilhosa graça, esse maravilhoso amor, cuida de você, cuida de mim, gera fé em nossos corações para pronunciarmos, proclamarmos o Evangelho, proclamarmos a palavra de Deus. Quantos amigos seus, irmãos, parentes, pessoas que trabalham com você, vizinhos, que não conhecem um Cristo morto, ainda não conhecem esse Cristo ressurreto, estão desesperançosos, estão mortificados de medo, estão sem esperança. Fale da palavra, fale de Jesus através, use as redes sociais, fale de Cristo, fale do que você tem ouvido, compartilhe essa mensagem. As pessoas precisam olhar, ver, possam ver até o seu momento difícil, mas ver que o nosso Cristo, que Jesus Cristo, Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele não está preso no madeiro, Ele não está preso no sepulcro, mas Ele vive e reina. Ele é soberano, Ele tem tudo nas mãos dEle. Proclame Jesus, fale de Jesus, porque, irmãos, tem uma promessa que o Senhor fala em Mateus 28. Ele diz que nós devemos pregar a palavra, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz lá que quando nós anunciamos a palavra, que quando nós nos envolvemos com o seu Evangelho, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mas você pode estar pensando, mas tantas vezes eu falei do amor de Cristo para a pessoa X, Y, Z, sua função, a minha função, não é converter ninguém, convencer ninguém. Essa função é do Espírito Santo. A nossa função é levar a palavra de vida às pessoas que estão aflitas, sem esperança. Como as mulheres, os discípulos, os apóstolos, naquele momento estavam achando que tudo estava acabado. Mas não, Ele vive, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Em João, capítulo 16, verso 8 ao verso 11, fala sobre isso, que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz aqui, João 16, verso 8. Quando Ele vier, está falando do Espírito Santo, Ele já veio, está no meio de nós. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O juízo, porque o
príncipe deste mundo já está julgado. Queridos, anunciem a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Orem. Jesus, Ele não está morto, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua família. Em sua morte e ressurreição, Jesus nos deu a vida, irmãos, e vida eterna. Continue se aprimorando na palavra de Deus, lendo, meditando. Vejam as mensagens que estamos postando aí nas redes. Deixe Deus ministrar ao seu coração através de sua palavra. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, as boas novas de Cristo, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus te direcione, e que o Espírito Santo venha sempre estar renovando a tua fé em Cristo Jesus. Mas lembre-se que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido e amado, estou aqui junto com os meus irmãos, eu aqui na igreja, eles em seus lares, te pedindo a Deus que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenez. Dá-nos força, Senhor, para passar por todos esses momentos. Continue, ó Deus, ministrando ao nosso coração através da tua santa palavra e nos dando entendimento através do teu Santo Espírito. Que possamos, ó Deus, compartilhar desta palavra com os aflitos, com aquelas que estão desesperados. Coloque em nosso caminho, Senhor. Traga, Senhor, através de mensagens, de e-mails, das redes sociais, para que possamos, ó Deus, continuar sendo um canal de alento do Senhor. Um canal, Pai, que o Senhor possa usar as nossas vidas como um canal para abençoar outras pessoas. Eis-nos aqui, Senhor. Abençoe cada um dos meus irmãos e que o Senhor, Pai, seja engrandecido em tudo o que nós viemos a fazer. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos de todo mal, livra a tua igreja. Pai, abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo e que o Senhor possa trazer paz aos seus corações. Pai querido, tem misericórdia de todas as pessoas que estão sofrendo. Que o Senhor seja com elas, Pai, dando forças, dando, Pai, suprindo cada necessidade. Nós confiamos no Senhor. Tem misericórdia, tem misericórdia. É o que a tua igreja, Pai, te pede e lhe agradece em nome de Jesus. Amém e amém.